Graça e paz. Amém. Estou assim feliz porque desde o começo Deus tem assim confirmado a palavra, né? Quando a Dani ela começou a ler sobre o reino, e nós vamos hoje falar sobre o reino de Deus. Amém? E eu quero começar com uma pergunta que o Espírito Santo ele fez para mim. Semana passada, algumas semanas, nós funcionários da prefeitura, nós estamos passando por algumas batalhas. Vocês estão acompanhando pela mídia, né? E logo depois do feriado da Páscoa, nós chegamos na secretaria, eu trabalho na Secretaria de Educação, e algumas pessoas receberam uma notícia que elas estavam demitidas 20 horas, eram pessoas que ou eram contratadas 40 horas, ou 20 horas de concurso e as outras 20 horas por contrato. E elas ficaram sabendo assim, de uma maneira bem sutil, que elas estavam com a folha de pagamento cortada desde o dia 18 de abril. E foi assim um certo desespero que deu. Graças a Deus, assim, eu não me encaixo nessa situação, mas meu coração se compadeceu, porque ali nós temos chefe de família, mulheres que são arrimo de família e que ficou assim decepcionada. Mas eu falei assim, Deus, eu te dou graças, porque eu não vivo pelo que o homem vê, pelo que o homem oferece, mas eu vivo pelo teu reino. E esse concurso que eu tenho foi porque o Senhor um dia me entregou. E diante de tantos relatos de calamidades, relatos assim que tentam nos fazer desistir dos nossos sonhos, senão o pouco que eu assisto de televisão, de jornal, é só notícias ruins, não é assim? E isso tem gerado um certo medo na nossa vida. Às vezes você vai comprar algo e você pensa, não, a notícia dos economistas é para não comprarmos. Não é tempo de gastar, é tempo de economizar. E coloca um certo medo, um certo pânico dentro de nós. Mas nós sabemos o Deus em que nós estamos servindo. E talvez se alguém diante de você fizesse uma pergunta, alguém assim que tivesse uma solução talvez para você e falasse para você assim, faça um planejamento da sua vida. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu vou fazer uma lista, não é? Pense aí, faça um planejamento da sua vida, não precisa falar não. Nós estamos aí há 2 semanas para entrarmos na metade do ano, no segundo semestre. Faça um planejamento da sua vida. No início do ano, no primeiro dia do ano, onde o culto do dia 31, no culto da virada, nós até fazemos uma lista. E talvez você chegou nesse exato momento e você não conseguiu a metade, ou você não conseguiu nada, ou você conseguiu talvez uma só daqueles sonhos daqueles objetivos que você colocou. Mas faça uma lista daquilo que é prioridade. Talvez você vai colocar aí o que é mais importante. Depois, o que seria desnecessário. Ou então você pode começar assim para o que é urgente para você. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo, há mais ou menos 30 dias, na verdade eu comecei a ficar inquieta, muito inquieta com algumas situações. Uma sensação assim de não estar me sentindo realizada. E esse sentimento não fazia parte da minha vida. Porque pensa na mulher que era realizada com os filhos, com a quantidade de filhos que eu tenho, com a faculdade que eu fiz, com a sala de aula que eu tenho. Hoje eu ministro para professores, eu me realizo dando formações para eles. Para mim é prazeroso ter que estudar, ler 2, 3 livros, às vezes ao mesmo tempo, de manhã, 1 à tarde, às vezes chego à noite, porque eu quero dar o melhor para eles. Mas dentro de mim começou algo assim que não está bom. Não está bom. Levantar de manhã e orar, o tempo que eu tenho é pouco. Não está bom, não está bom. Eu falei, Deus, o que é que está acontecendo? E Deus me fez essa pergunta. Faça um planejamento da sua vida. E justo naquela semana, foi uma semana que Deus nos levou a atender alguns irmãos. E enquanto eu atendia, às vezes eu saía do meu trabalho,
e já ia direto, encontrava com alguma irmã, íamos com uma irmã e nós íamos para essa visita, às vezes sem banho, com fome, e às vezes assim pensando, nossa, nem deixei janta lá para Beatriz, para o Magno Henrique, embora que tenha alguma coisa, mas eu havia combinado, que às vezes você pensa, olha, vai ser rápido, não é? Mas eu havia combinado, ó, espera que eu vou preparar o jantar. Mas isso não me incomodava, mas me incomodava algo, está pouco, tem alguma coisa está faltando. Então o Espírito Santo me fez não uma pergunta, ele foi imperativo. Faça o planejamento da sua vida. E eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu estou com a minha vida desorganizada? Será que é isso? Mas não, eu entendi. Ele quis dizer para mim o que é prioridade na sua vida. Falei, Deus, o que é prioridade na minha vida hoje? É o desejo de ter mais tempo de te buscar. É o desejo de ter mais tempo de auxiliar o outro. É o desejo de ter mais tempo para orar. Porque ficar orando em línguas é muito bom. É uma estratégia que Deus nos deu. Mas melhor ainda é quando a gente tira um tempo de qualidade, um tempo de excelência e se dedicar a Deus. Falei, eu sei. Falei, então Deus, o Senhor vai organizar a minha vida. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu vou colocar o teu reino em primeiro lugar. Mas o Senhor sabe que eu preciso trabalhar. Mas em primeiro lugar eu vou buscar o teu reino. O restante, a sua palavra fala que o Senhor vai acrescentar. Então eu vou descansar e eu vou buscar o teu reino. E eu comecei então a estudar sobre o reino de Deus. O que é esse reino? Que a gente fala, quando eu era criança, eu imaginava o reino de Deus assim, quando eu ouvia. O céu, uma nuvem, que era como eu via, talvez eu até mostre isso para as crianças, nós as ministradoras, né? Uma nuvem, aí um palácio, atrás do palácio assim um sol radiante. E ali é o reino de Deus. Talvez seja o céu que nós esperamos. Mas a Dani colocou muito bem. O reino de Deus está dentro de nós. E quando nós planejamos, quando nós entendemos que planejar as nossas escolhas é a chave do nosso sucesso, nós teremos vitória em todas as áreas. O que a irmã Arlene colocou aqui, falei, quando ela falar, falei, isso é reino. Isso é reino, porque o que foi prioridade na vida dela? Deus, eu quero um tempo de qualidade. Eu quero poder ministrar para essa pessoa que está enferma. Essas pessoas que tantas síndromes, tanta opressão, tanta depressão estão buscando. E dentro das igrejas também. E nós precisamos estar um com o outro. Sabe por quê? Porque um reino, ele é composto por um rei. Um rei, ele é a pessoa mais importante de um reino. É composto pelos seus ministros, pelos seus súditos. Um reino não se faz só. Então eu preciso estar perto de alguém dentro do reino. E um reino mais forte levanta o mais fraco. O reino não se faz só. Amém? E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Nós vamos ler dois textos. Primeiro Mateus 6:33 e depois Romanos 14:17. Mateus 6:33 e Romanos 14:17. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui Deus está se referindo às necessidades da nossa vida. Guarde isso daí. As necessidades da nossa vida, Ele sabe de todas. Mas aí Ele começa em busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua
justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque o reino dele, busque o primeiro, depois o restante vem. E nós aprendemos isso com quem? Com a irmã Helene aqui, ele trouxe aula prática para nós. Aula prática, ela não é mais especial que cada um de nós, não. Nós temos o mesmo privilégio, o mesmo. O que faz a diferença é a minha busca. O que faz a diferença é a minha certeza. É quem eu sou em Deus. Amém? Aí depois vem Paulo, que vai falar lá em Romanos 14, 17. Ele diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui Paulo está falando aos fracos na fé. Se a gente pegar todo, desde o capítulo 14 e o capítulo 15, a gente vê que o 15 ele já começa assim, ó, fortaleça, ele dá uma ordem à igreja: fortaleça os fracos na fé. Quem são os fracos na fé? Quem são esses? Aquele irmão que você não vê todos os domingos aqui, aquele irmão que talvez você olha, ele luta, mas a vida dele não sai do lugar. O que nos cabe fazer? Orar. Incomode esse irmão com mensagem. Agora nós temos o WhatsApp. Manda uma mensagem para ele. Ore por ele não precisa nem saber. Ore por ele, sabe por quê? A nossa oração alcança, a nossa oração tem efeito. Incomode-o com oração, quebre as correntes que estão aprisionando. Talvez se você está lembrando de alguém, tem algumas cadeiras vazias aqui, graças a Deus que são poucas. Mas se você lembrou de alguém que não está, coloque no seu caderninho e ore por ele. Deus, enquanto não vê-la aqui, eu não sossegarei. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Qual que é a visão dessa igreja? Vida no Espírito. Para quem está nos visitando, ou para quem está aqui e não sabe, porque às vezes não entra em comunhão com o reino, nossa visão é vida no Espírito. E vida no Espírito promove o reino de Deus. E se promove o reino de Deus, eu não posso ter tristeza, eu não posso ter opressão, depressão, preocupação e outra ação por aí. Eu não posso, porque a nossa confiança está em Deus. E uma estratégia de Satanás é colocar em nós sobrecarga de atividades. E muitas pessoas se envolvem nessa sobrecarga. Depois vocês leem lá Mateus 5 e depois todo o capítulo 6. Então Deus, Jesus ali, quando ele começa lá no capítulo 5 com as bem-aventuranças, o sermão do monte ou o sermão da montanha, ele sabia que no século 21 Satanás ia investir no ativismo. Satanás ia investir no trabalho. Satanás ia investir na falta de tempo do povo de Deus. E com isso, enfraquece. Ele tem essa estratégia. Eu preciso trabalhar? Precisamos. A palavra de Deus fala que nós devemos trabalhar e aprender com quem? Com a formiga. Não é isso? Ele nos manda trabalhar dia e noite para não ser peso para o nosso irmão. Mas manda também que nós venhamos viver a legalidade, ou seja, a legislação que está no reino. Então eu preciso ter comunhão, eu preciso ter tempo, eu preciso desfazer-se de alguns compromissos e dar tempo. Deus não criou o ser humano para viver sobre pressões de obrigações. Deus não criou isso. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então, se eu vivo sob pressão de obrigações, eu não consigo adorar a Deus. Porque a nossa cabeça o tempo todo, ela está: preciso cumprir meta, eu preciso isso, eu preciso pagar, eu preciso pagar, eu preciso pagar, eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso ter. E esquecemos o quê? De sermos quem nós somos: filhos de Deus, herdeiros de Deus. E como herdeiros, Deus nos dá. Mas e como entender este reino? Mas como entender? Eu não consigo, talvez você pense assim: eu não consigo entender esse reino, porque é um reino que a gente não vê.
mas é um reino que influencia na nossa vida. É um reino que nos leva à vitória. A primeira coisa que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6:25, antes de a gente ler lá Mateus 6:33, ele diz o seguinte, Mateus 6:25: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Em seguida, ele nos convida a olhar para quem? Para as aves do céu, que dá o alimento. Teve um ano passado, aconteceu algo engraçado. Eu tenho um pé de coqueiro de jardim pequenininho, mas uma rolinha, era rolinha? Uma rolinha fez um ninho lá naquele coqueiro, mas ela foi tão esperta que ela fez um lugar baixo e numa folha tão sensível que eu falei assim, gente, o ninho vai cair, e o ninho estava torto. E tinha um passarinho lá. Aí eu fui, mostrei para Beatriz, a Manuela foi lá em casa, olhou aquilo, mas eu ficava assim preocupada. Eu tentei colocar uns papéis para esconder, porque ali tem um gato. Eu fiquei ali olhando aquilo. O ninho perfeito, mas o ninho ficava torto. Eu falei, gente, mais um pouquinho, se esse passarinho crescer, vai cair. O que eu fiz? Peguei um Tupperware redondinho, esperei a rolinha sair, furei, né? Esquentei nem lembro mais, alguma coisa, tipo uma caneta assim, fiz 2 furos, arrumei um barbante, peguei o ninho, amarrei, aí ficou assim, ó, o ninho móvel, o ninho balançando, amarrei e coloquei o ninho ali dentro com o filhote da rolinha, né? Um passarinho. Aí eu falei assim, e ficava olhando. O que eu fazia? Eu jogava alguns grãos de arroz, casquinha de pão ali por perto, e ela ficava de longe olhando. Quando eu saía, ela ia lá, pegava e levava para mim. Pegava e levava para mim. Aí eu deixava também um potinho de água ali, e a gente ficava cuidando. E eu falei assim, gente, que folga dessa rolinha, né? O ninho dela aí furamos, porque se chovesse a água tinha que escorrer. E ela ficou ali o tempo todo, mas eu queria que ela ficasse, né? Enquanto ela ficava ali, eu cuidando, eu falei, bem assim é Deus, né? Deus nos cuida das coisas mais simples. Ele tem prazer em nos atender nas coisas tão pequenas, e às vezes nós não valorizamos. Às vezes nós valorizamos as coisas grandes. Olha, Deus me deu, amém, Deus dá mesmo. Mas honrar a Deus, agradecer a Deus por algo tão pequeno que você recebe, porque Ele tem cuidado de nós. E aquela rolinha ministrava, de repente o passarinho voou, ela foi embora, deixei o ninho lá na esperança que voltasse outro, mas não voltou não, hein? Desfiz da casa dela. Mas Deus cuida de nós o tempo todo. E nós não precisamos fazer como a rolinha. A hora que nós ganhamos o que queremos, alcançamos as nossas bênçãos, nós precisamos ficar perto dele. Sabe por quê? Porque ele tem mais para dar. E infelizmente, cristãos, acontece que o pastor Maurício colocou, são abastados, recebem. Quantos e quantos chegaram aqui com a vida tão assim, com despropósito, sem esperança, sem perspectiva. Mas a primeira bênção que Deus dá, aquilo vira maldição. A primeira coisa que a pessoa deixa é de compartilhar a bênção, de fazer aquilo ser multiplicado para o reino de Deus, e abandona Deus, infelizmente. Mas Deus, como Ele nos ensina, olhe os pássaros no céu, e Ele vai mais, também olhe os lírios no campo. Então, esse tripé que Deus fala, qual que é o tripé da nossa vida? Buscar em primeiro o reino de Deus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então Ele vai acrescentar comida, Ele vai acrescentar bebida, e Ele vai acrescentar vestimenta. E Ele não vai parar aí não. Ele vai acrescentar mais, porque Deus tem prazer em nos abençoar. E Ele fala mais: no meu reino não pode ter inquietação. Não podemos estar inquietos entre a bebida e entre a vestimenta. Essa comida é mais além do que o pão nosso de cada
cada dia, é o alimento da palavra, é um maná novo todo dia. Quando eu começo o dia me alimentando pela palavra, essa palavra me fortalece. Preste atenção. Eu sei que todos passaram por isso, porque eu já passei. E não é porque nós somos pastores que nós temos superpoderes, não. Não temos. Temos o Espírito Santo como você. Temos as mesmas fraquezas que cada um tem. Só que o que nos faz sermos fortes, provar o poder, é Deus. Não para não, mas já passou. Já fez isso, não vai fazer mais. Mas quando nós estamos numa vida de oração, meditação da palavra, nos sentimos como? Forte, super mulher, super homem. Não é assim? Mas Satanás, quando nós estamos no sentido assim, ele investe. Vem ativismo. Ou vem alguém que te convida para alguma coisa, não é assim? E você não acha mais tempo para ter essa comunhão com Deus. O que acontece com a sua super força? Você vai enfraquecendo. É como se entrasse um peso aqui dentro de nós e nós vamos nos curvando. Não temos ânimo para nada. Trabalhamos por obrigação, porque precisamos trabalhar. Estudamos por obrigação. A gente vem na igreja por obrigação para o pastor não ligar. Porque se não vem, alguém liga. E você não quer dar satisfação, não é assim? Então, pelo menos eu vou no domingo, eles me veem lá e ninguém vai me incomodar. Eu sei porque eu já pensei. E às vezes o peso é tão grande que você nem vê. Não vem, fica lá. Aí de repente o Espírito Santo vai, levanta o intercessor e você começa a sentir. Mas eu preciso de Deus, eu preciso buscar Deus. E você começa a orar, a sua força vai. É isso que acontece quando nós ficamos inquietos. Nossa força torna-se pequena. O reino de Deus não tem lugar para a pessoa inquieta. Porque uma pessoa que é ansiosa, ela é contra a palavra de Deus. Uma pessoa que não sabe esperar em Deus, que toma decisões, ela não conhece o reino de Deus. Sabe por quê? O reino de Deus, ele começa lá no Jardim do Éden, quando ele é estabelecido aqui na terra. Porque o reino de Deus, ele é perfeito. É onde o domínio dele todo impera. E ali é perfeito. Se você não leu ainda Cavalos de Fogo, leia. O tempo que eu tiver, eu vou indicar esse livro para você. Leia. Ali você tem a visão do que é o reino de Deus. E o que acontece ali no reino de Deus, tudo que acontece lá, acontece aqui. A única coisa que sai daqui para lá são as nossas orações. Porque o céu precisa das nossas orações. Mas para nós entendermos o reino de Deus, nós precisamos saber também o que ele não é. E o reino de Deus, Paulo nos fala que ele não é. Então, o reino de Deus não é o quê? Não é comida e não é bebida. Ele é justiça e alegria onde? No Espírito Santo. E quando eu estava preparando a ministração, eu lembrei de uma cidade que foi destruída. Sabe por quê? Porque ela tinha fartura de pão. Vamos abrir lá em Ezequiel 16, 49 e 50. Ezequiel 16, 49 e 50. Olha o que é que destruiu essa cidade. Ezequiel 16, versículos 49 e 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma: soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Então, o que é que destrói uma cidade? Soberba, fartura e o ócio. E para nós hoje, o que é que destrói uma vida de um cristão? Às vezes a bênção que vira maldição.
Sabe por que às vezes as bênçãos demoram a chegar até as nossas mãos? Porque Deus, Ele responde às nossas orações. E às vezes nós queremos sempre um sim, mas Ele responde também com não, porque você não está preparado. Ou então espera, porque se eu te entregar isso agora, você vai virar as costas para mim. Pessoas ociosas, Deus não escolhe o trabalho dele o que tem o tempo todo. Você pode ver que todos que trabalham para Deus são pessoas que têm o tempo todo ocupado. Eu tive na secretaria um consultor, o professor Pedro Demo. Ele falava assim, na época, ele não trabalhava direto conosco, mas ele mandava recado, trabalhava com as chefias maiores. Mas ele falava, as chefias, mas é muita coisa para eles fazerem. Falava assim, mas quem tem muita coisa para fazer vai arrumar tempo e vai conseguir fazer, porque o ocupado sempre tem tempo. E é uma verdade, o ocupado, ele sempre tem tempo para Deus. Então faça uma agenda aí do seu tempo e vê qual tempo que você tem perdido. Alguém disse assim, tempo não se desperdiça. Eu pego no pé de quem dorme demais lá em casa. Falei, para de dormir, me incomoda muito esses jovens e adolescentes que só dormem. É um cansaço sobrenatural. Falei, eu fui adolescente, eu trabalhava, eu estudava à noite, não tinha lanche, estava com fome, só ia jantar quando chegava em casa. Não tinha carro, era ônibus. A Lu foi desse tempo. Nós íamos para a igreja de ônibus. E antigamente nós tínhamos a mocidade, olha, mocidade. O Marcelo me fez lembrar do meu tempo de mocidade com a música nova. E nós não tínhamos, não reclamávamos da chuva e saímos todas limpinhas, cheirosinhas e chegávamos lá molhadas, tinha que ir lá no banheiro secar, né? E tinha tempo para Deus, nós íamos. Retiro, dinheiro, não era fácil como hoje não. Ônibus também era de 2 em 2 horas. Nós morávamos na região de Bonangi, que era o fim do mundo. Um morava no meio, eu morava mais pra lá. Mas nós íamos. Hoje, eu tô falando de jovem, mas tem as pessoas assim, mais jovens um pouquinho que vocês. É muito cansaço. Para. Fala assim, corpo, eu te mando. Tem uma irmã aqui na igreja que fala assim, o dia da Eliane tem 30 horas. Que ela me acompanha. E tem mesmo, assim, tem 30 horas, porque eu cuido da minha casa, eu estudo, eu trabalho, e a prioridade é o reino de Deus. E eu descobri algo. Quando eu começo a cuidar muito da minha casa, eu não dou conta. Então, eu primeiro faço ao contrário. Falar, quer saber? Deus, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou preparar isso daqui, e o Senhor vai enviar os teus anjos. Uma das camas sobrando lá em casa agora está cheia de roupa. Eu sei que eu preciso de remover daí, eu preciso passar. Mas não é prioridade. Não é, tá limpa. Não estou falando, irmãs, que não é para passar roupa, não. É sim, tá? Não distorce, não, tá? Mas, gente, não é prioridade para hoje. Eu posso passar na terça-feira à noite. Na terça não, na segunda noite. Na segunda noite, terça tem que ir pro culto. Mas não é prioridade. Comece a colocar prioridade no reino de Deus, que as outras coisas, os nossos serviços serão acrescentados. E como que eu aprendi isso? Preparando um encontro de crianças. Porque eu estava trabalhando, peguei umas aulas à noite e eu não tinha nada organizado ainda. Eu não conseguia organizar o encontro, eu não conseguia limpar a minha casa e nem terminar de preparar as aulas que eu peguei à noite. Um dia eu me injuriei e falei, quer saber? Eu vou orar e vou preparar o encontro. O resto é resto. Quando eu terminei o encontro, em seguida as coisas estavam todas organizadas. Então, primeiro é o reino de Deus. Não adianta a gente correr atrás daquilo que satisfaz a nossa carne. Então, guarda o que destruiu Sodoma. Guarda, porque a soberba, a fartura de pão, essa fartura aqui era prosperidade. Então, quando nós
somos, nós não, mas alguns que são abençoados, que tem tudo, ele vai cuidar, a empresa cresceu, então eu vou cuidar da minha empresa, eu não acho tempo. Se a sua empresa cresceu, coloca um funcionário para atender a sua ausência. E se for horário de culto, traga um funcionário, feche. Lá perto da CEMED nós temos um salão. E eu achei muito bonita a atitude da dona do salão. E como é perto, então a gente acaba indo fazer unha. E ela atende a maioria das professoras que trabalham lá. É cabelo, é unha. Ela aceitou Jesus na igreja adventista. Sabe o que ela fez? Ela fecha o salão no sábado e abre o salão no domingo. Pensa na murmuração daquelas mulheres. Logo sábado é o dia que tem mais movimento, é o dia que temos festa. E eu estava lá fazendo unha, e alguém foi e reclamou para ela. Sabe qual foi a resposta? O que eu fazia no sábado, Deus tem me dado em dobro no domingo. Amém? Essa é a atitude de alguém que vive no reino. E está sendo bom, porque eu mesmo tenho tempo de ficar durante a semana fazendo unha, fazendo meu almoço. Agora eu ligo lá, domingo 10 horas. Hoje eu não fui porque eu estava envolvida com as coisas do reino. Mas domingo 10 horas eu estou lá, porque você não acha uma pessoa para te atender. E eu não estou falando para ela que é só um sábado para ela guardar. A palavra de Deus não nos orienta para isso. Mas se ela está nesse lugar, ela tem que ser obediente. Ela tem que seguir aquela igreja. Deus vai honrá-la como tem. A pessoa ficou calada. Uma outra atitude de quem vive o reino que aconteceu lá na minha sala. Nós temos as professoras que foram demitidas nesse período. Nós ficamos preocupados com uma, porque ela tem uma bebê de 2 aninhos e o marido resolveu deixá-la e foi se aventurar. E ela se encaixava nesse quadro, ela ficou com 20 horas e no dia da notícia ela não estava. Todas nós ficamos preocupadas com todos, mas ela ficamos mais porque as outras têm um esposo em casa. Quando ela chegou após o almoço e ela ficou sabendo da notícia, também uma irmã adventista, falaram para ela falou assim: Deus está no controle, Deus nunca me desamparou, Deus nunca me deixou faltar em nada, não vai ser agora. Sabe o que as outras falaram? Falaram assim: não caiu a ficha dela. Não caiu a ficha, e ficaram preocupadas porque não havia caído a ficha. E eu falei: Deus vai te honrar pela sua atitude, nada vai te faltar. Não reclama. Eu falei: você é dizimista? Sou. É ofertante? Sou. Nada vai te faltar. E nada tem faltado. Esse mês que foi uma surpresa para todos, ela já tinha um valor que ela havia economizado, e ela falou assim: não, nada me faltou até agora, não será agora que faltará. Então são atitudes de pessoas que vivem o reino de Deus. Então faça uma análise da sua vida. Deus tem nos prosperado, Deus tem nos dado, mas para que nós possamos abençoar outros e sermos exemplos de vida para quem está perto de nós, a começar pela nossa família, nós devemos ser fortes na nossa casa. Pensa um pai e uma mãe igual Jeremias, que sabe do poder de Deus, conhece o poder de Deus e está lá deprimido. Eu não queria estar na pele de um filho que chega em casa e a mãe está lá trancada no quarto, chorando, amuada, ou de um pai que não tem uma palavra de ânimo, ou de um pai que, não, tá bom, depois eu faço, depois eu vejo. Não é isso. Não é isso que Deus tem para nós. Nosso lar não pode ser assim. Nós não podemos ter tempo ocioso. Tempo ocioso aonde? Em frente à televisão. Perda de tempo. Dorme sim. Descansa da palavra de Deus. Mas veja o tempo que você passa dormindo. Dormir é perder tempo. Eu sempre pensei isso desde adolescente. Dormir para mim é perder tempo. Porque dorme meia hora, 40 minutos, descanse. Ou então, esses dias eu falei para o pastor, pastor, sabe o que eu quero fazer? Eu quero ir para um hotel
fechar, falei, Beatriz, sabe o que nós vamos fazer nós duas? Magni tá no quarto de serviço, era um feriado, né? Acho que era Páscoa. Foi o feriado que eu mais trabalhei. Falei, nós vamos pro hotel, nós duas. Só que nós vamos dormir. Vamos ligar aquele ar-condicionado, fechar a cortina e vamos dormir. Mas porque eu estava precisando. Porque nós estávamos caminhando numa batalha, numa intensidade bem grande. E quando o reino do Espírito ele se manifesta no nosso físico. Mas Deus não permitiu. Trabalhei. Olha que eu não dei conta do que eu tinha que fazer. Mas estou aqui. Deus nos fortalece. Ele nos dá trabalho, mas Ele também dá as armas. Ele renova as nossas forças a cada manhã. Então, se o cansaço bateu na sua casa, veja a sua vida de oração. Se o desânimo bateu na sua casa, veja a sua vida de oração. Porque o que fortalece o nosso físico não é a vitamina que a gente toma de manhã com aveia e banana. O que fortalece a nossa vida é a palavra de Deus. O Espírito Santo é a nossa força. Neemias disse o que para aquele povo? A alegria do Senhor é a nossa força. E quando que o Pai está alegre conosco? Quando nós vivemos a constituição do reino. Amém? Então sejam mulheres fortes. Sejam homens fortes. Somente homem. Não tem coisa pior numa casa do que um homem que não é forte. Para não dizer o nome da fruta. Então seja forte. Vocês estão rindo? Estou falando sério. Sejam fortes. Sejam fortes. Deus gosta de pessoas fortes. Às vezes nós baqueamos sim. Mas nós sabemos para quem que a gente vai chorar. A gente chora aos pés de Deus. E quando nós nos sentimos enfraquecidos, pega o irmão de oração. Pega uma irmã de oração que ela te levanta. A palavra de Deus fala, se nós estivermos em dois, nós somos o quê? Mais forte. Nós somos mais fortes quando somos dois. E nós temos quem? Eu, corpo, e quem dentro de nós? O Espírito Santo. Então sejam fortes, homens e mulheres fortes. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, nós aprendemos que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu tentei chamar isso daqui de tripé. Mas eu falei, tripé não, tripé, o tripé do reino de Deus. Aí eu pensei, mas parece mais uma escada. Porque se eu tenho o reino de Deus, eu tenho o quê? Justiça. Se eu tenho justiça, eu tenho paz. Se eu tenho paz, eu tenho alegria no Espírito Santo. Aí você vai ver o que o Espírito Santo produz dentro da gente. Ele produz fruto. E a lista é grande. Ele começa com o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Alguém já foi preso por amar? Alguém já foi preso por ser manso? Não. E os mansos, eles conquistam o quê? A terra, eles herdam a terra. E essa terra não é só um lugarzinho lá no céu, não. Eles conquistam. Quando você vê, minha mãe usava um termo, acho que a minha avó falava só, você vai comendo pelas beiradas, quando vê já está lá. Né? O manso, ele faz isso. Ele não tem necessidade de se aparecer. O manso, ele não mostra o eu. O manso, ele não tem que fazer propaganda dele. O manso, ele conquista. Nós não ficamos admirados quando aquele que fala, quando aquele que aparece conquista, não é verdade? Conquistou, era visível. Mas quando um que não era passa a ser, nós vibramos com ele. Amém? Aqui tem dois irmãos aqui que estão sendo preparados por Deus para levantar os homens dessa igreja. E vocês, quando homens tiverem esses homens na frente, vocês vão falar assim, verdade, lembre disso, marque isso aí no seu coração, tá? Marque aí o dia e a hora. Vocês vão dizer assim, vocês, porque Deus escolhe as coisas que não são para mostrar as que são, que elas nada são. E eles estão sendo preparados em sonhos. Eles estão sendo preparados pelo Espírito Santo de Deus. E no momento certo Deus vai colocar. E pensa nos homens, que vão colocar esses homens aqui, ó, para sapatear. Você
reino de Deus? Se conhece, você sabe que ele não é. Nós vamos ver o que o reino de Deus não é. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus nós conquistamos pela fé. Nós temos assim a certeza que nós somos o melhor de Deus. E as pessoas têm que ver o reino de Deus em nós. Amém? Essa semana teve uma outra despedida. Cada dia naquela secretaria uma novidade, né? Aí teve uma despedida, aniversário de umas das professoras que trabalhavam conosco. E foi assim, acaba sendo um momento meio emotivo, né? Chegou uma das meninas que sentou na minha mão e falou assim: eu vou ficar perto de quem é forte. Aí ela virou, bateu nas minhas, essa mulher aqui é forte. Falei assim: Senhor, mais uma responsabilidade, né? Falei assim: olha, eu quero ficar perto de quem é forte. Falei: então receba no nome de Jesus, porque a força que está em mim, ela vem de Deus. Amém? Então a gente não pode receber a glória para nós, mas transfere a Deus e passa mesmo, porque o reino de Deus, ela se manifesta nas nossas atitudes. Então não adianta a propaganda, não adianta, é visível. O reino de Deus se manifesta no reino natural, mas ele não é visível. E onde está isso? Lá em Lucas 17, que a Dani leu, versículos 20 e 21. Eu vou ler de novo. Interrogado pelos fariseus sobre o que viria, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Talvez você pense assim: eu preciso ver o reino de Deus primeiro. Eu preciso saber como é o céu. Falam que lá tem ruas de ouro, mar de cristal. Aí a gente lê o livro Céu, aí fala que do jeito que a gente imagina a nossa casa, a gente vai ter. Eu falei: gente, que coisa! Como que Deus, até no céu, ele tem prazer de atender o desejo do nosso coração, porque cada um de nós teremos uma casa. Aí você fica imaginando como é esse céu. Sabe o céu como que é? É igual a tua casa. Amém? Se a sua casa não é um pedaço do céu, então, meu irmão, minha irmã, você não vai ver o céu que Deus preparou para você. Quem veio no culto de terça-feira aqui, o pastor Ronaldo, ele ministrou sobre família, mas ele ministrou diferente. Porque a gente ouve de família, a gente fala assim: homem honrar a mulher, mulher honrar o marido, não é isso? Submissão. Mas ele ministrou algo. Ele ministrou família e temor à palavra de Deus. E ele disse algo, que o avivamento, ele vem quando o homem de Deus vive na sua casa o reino de Deus. E isso marcou dentro de mim. Eu falei: gente, a minha casa, nossa casa, ela tem que ser um pedaço do céu. A minha casa, ela tem que ter paz. A minha casa tem que ter justiça. A minha casa tem que ter alegria. Esse é um pedaço do céu. Eu não preciso esperar passar dessa vida para melhor para encontrar o céu. O céu tem que estar na nossa casa, porque o reino de Deus, ele não é visível, de aparência visível, mas ele permite que aquilo que acontece no reino invisível se materialize aqui. Isso que nós estamos vivendo aqui, nós conquistamos lá no reino do Espírito. Amém? E ele continua: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, está dentro de nós. Então o reino de Deus está aqui. E a minha casa, o meu local de trabalho, a minha escola, a minha universidade, onde eu estiver, eu preciso conquistar por herança, porque é o meu reino. Amém? O reino de Deus também não é dividido. Está lá em Marcos 3:24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Porque se ele está dentro de nós, quem domina nesse reino, Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo. Se a minha carne, o meu corpo, o meu pensamento não estiver de acordo com a constituição do reino de Deus, nada
vai prosperar. Nós não iremos conquistar nada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para conosco. Amém? E a nossa carne quer fazer o que? O que é agradável para ela. A nossa carne quer mentir. A nossa carne quer dormir. E outras coisas que ela gosta. Amém? E a nossa vontade, ela quer nos desestimular quando ela não é fortalecida em Deus. Quando a nossa vontade, que a nossa mente não conhece Deus, ela tenta nos parar. Aí o reino está o quê? Dividido, não prospera. Aí as outras coisas que poderiam ser acrescentadas, que Deus nos promete acrescentar, elas não serão acrescentadas, porque o reino de Deus não é dividido. E no nosso reino natural, lá na minha casa, pai contra filho, filho contra pai, esposo contra esposa, cada um tendo a sua vontade, não prospera. Eis a notícia para quem está assim. Então organize o seu lar, organize a sua casa, para que viva um pedaço do céu, ou viva o céu inteiro, no nome de Jesus. Amém? Jesus, ele tem prazer em nos atender, porque como rei, ele tem que cuidar. E eu já ministrei aqui, já falei várias vezes, vou falar de novo. Ele não faz nada no céu, a não ser responder orações. Esse é o trabalho dele lá. Então vamos repetir de novo. Vou falar para vocês. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então o Espírito Santo reinando dentro de nós, o resto é consequência. E o reino de Deus manifesta em todas as áreas da nossa vida. Amém? E a palavra justiça quer dizer justo, exato. A justiça, ela vem do justo juiz. E quem é o justo juiz? O Senhor. Então, dependendo da situação que se levanta na sua casa, nós temos um justo juiz. Então, como deve ser a nossa oração? Senhor, levantou uma situação aqui na minha casa. Eu não sei identificar quem é ela, qual é ela, mas o Senhor é um justo juiz. Entra nessa situação na minha casa. Se é com teu filho ou com a tua filha, independente do que for, Jesus está nessa causa, porque Ele é o justo juiz. No reino de Deus, Ele é perfeito. Ele é uma escada. Quem anda em justiça, anda na paz. E quem anda em paz tem alegria. Isso é evangelho. Eu fico entristecida quando eu vejo pessoas cristãs que dizem ser filha de Deus entristecida. Nós temos nossa condição humana, mas um dia, 2 no máximo, mais do que isso, é enfraquecer demais, é ter uma fé enfraquecida. Quantos cristãos nós temos deprimidos, oprimidos, que levantam como se, ou dormem pedindo a Deus, podia ser o último dia da minha vida, porque não conhece a constituição do reino de Deus. O reino de Deus, ele também é paz. Vire para o seu irmão e diga para ele shalom. Vira para o outro e fala shalom. Shalom. Gente, olha o peso que tem nessa palavra. Shalom. Shalom. Paz. É muito mais do que ausência de guerra. Shalom é você ser suprido em todas as suas necessidades. Se uma coisa que me incomoda é quando fala assim, você é casado? Eu falei, não. Você é sexual divorciada, quanto tempo? 12, não, vai fazer 13 esse ano. 13 anos. As pessoas ficam tristes. Aí me mandam casar. Não, falaram que meu irmão é um negão. Aí esses dias, um baiano. Aí eu cheguei e falei assim, não, Eliane, eu vou te arrumar um baiano. Falei, misericórdia, olha o negócio. Aí eu falei assim,
começou a falar, em nenhum momento eu vou constrangê-lo. Eu falei, olha, se Deus tiver que me dar um negão ou me dar um baiano, ele vai ter que falar para mim assim, minha filha, ou eu fiz um para você, mas olha, igualzinho tá lá em Timóteo, um homem segundo o coração de Deus, que governe bem a sua casa, que seja trabalhador, que coloque o reino de Deus. E vou falando, né? A pessoa fica até constrangindo, fala mais. Porque assim, o meu marido é Deus. E ele tem suprido todas as minhas necessidades. Tudo. Sou eu também, né, irmã Marlene? Sou eu também, né? Amém. Então, pastora, mais um. Amém. Aí eu falo, pastora, nós dividimos o mesmo, né? E eu quero isso, sabe por quê? Eu falei, eu tenho mais tempo para Deus. Eu tenho todas as minhas necessidades supridas. Todas. Quantas mulheres têm marido e estão aí olhando o marido, talvez, olha, por que não é igual o marido da fulana? Queria tanto que ele fosse assim. Então, olha, minha filha, pede, falei assim, Deus, eu esqueci onde que está, pastor, a passagem de Timóteo lá que fala, Timóteo 3, então vai lá, pega a palavra e ora. Deus, meu marido está aqui, mas ele ainda não é, tá? Esse homem lá de 1 Timóteo 3, mas ele será um homem segundo o teu coração, que governa bem a casa. Antes isso me incomodava, né? Como se você fosse para ser feliz, tinha que ter uma tiracolo. Sim, é projeto de Deus, mas Deus supre as minhas necessidades em todos os momentos. Isso é paz, é ausência de necessidade. A paz, ela traz longevidade, porque a pessoa que tem paz, ela é tranquila, ela sabe que a conta vai vencer, e mesmo que ela ainda não tenha, porque ela também tem que ser sábia, né? Faça as contas que você possa pagar, faça as contas que você possa honrar. Às vezes te aperta um pouquinho, aperta. Somente quem conta com o outro, quem é terceirizado e precisa. Mas é pouco, é por pouco tempo. O duro é quando aquilo é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e continua. Então, a paz, ela traz longevidade, porque a preocupação envelhece. Uma pessoa tranquila, ela tem longos dias. Uma pessoa tranquila, ela tem saúde. Primeira coisa que você vai ao médico, esses dias eu estava na época do meu sono, e aí me saiu umas aftas e me incomodava. Eu tinha que ministrar, eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa, porque foi um capeta enviado que colocava as aftas na minha língua. Era de fora a fora. Aí eu falava, eu pegava no dente, aquilo doía, mas aquilo doía. Aí eu ia orar, eu começava, eu oro um pouco assim, alto, né? Falo demais. E eu falei, aquilo me incomodava. E doía, eu começava a orar em pensamento. Aí me incomodava mais, porque quando eu estava falando, sangrava. Eu fui ministrar o curso, no final da tarde aquilo estava inchado. Aí eu fui ao médico no outro dia, porque 2 dias depois eu teria formação o dia inteiro. Falei, eu preciso colocar algo. Repreendi e fui. Primeira coisa que ele perguntou para mim, como está o marido? Eu falei, não tem, doutor. Aí ele falou, e os filhos? Estão bem. E a situação financeira? Bem, mas alguma coisa está acontecendo, porque isso é emocional. Eu sei que ele olhou e ele falou assim, olha, você está com estresse, e se você continuar assim, você vai entrar em depressão. Primeiro ele chegou e falou, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo. Ele falou assim, ótimo, no consultório está tudo ótimo. Aí ele falou, eu vou te passar um medicamento. Eu falei, não, doutor, só passa para essas aftas, porque eu sei como me curar. Eu sei. Aí, menina, eu falei, não, tudo bem. Aí eu falei, o quê? Eu vou aceitar isso? Nunca, jamais. Passei a medicação lá para a afta e ministrei os meus cursos, não peguei atestado e nem nada. Mas quando você tem um problema de saúde, a primeira coisa que os médicos te perguntam é como está o seu emocional. Até a tosse, né, ou seu nariz trancado, já perguntaram, né? E como está o seu emocional? Porque todas as enfermidades, elas surgem daqui, ó, da alma, da nossa vontade. Então, som do seu coração, como que ele está? Se você está deixando a enfermidade entrar. E Deus, e tem mais promessas, essa é só uma. Quem tem paz
tem ausência de guerra. Amém? Quando nós olhamos o mundo que está aí, nós vemos que eles estão longe da Shalom de Yahvé, ou seja, estão longe da paz de Deus. Mas vira para o seu irmão e fala para ele: vamos viver a Shalom de Deus. Amém? Amém, amém. Amo essa palavra Shalom, Shalom. O reino de Deus, nós vimos que ele é justiça, que ele é paz e que ele é alegria. E a alegria, essa alegria, ela não vem como ela não vem sozinha, tem um companheiro. É a alegria no Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele traz dentro de nós uma força sobrenatural. Quando o Espírito Santo coloca alegria dentro de nós, não tem espaço para opressão, depressão, síndrome do pânico. São tantas síndromes, né? Os professores agora têm a tal da síndrome de Boring. Criaram essa agora. Tem que é o medo da escola, o medo do aluno, o medo até do muro da escola, né? Olha que coisa mais encapetada. A maioria deles, eu cheguei com e falei assim: olha, eu tenho 23 anos de magistério. Nunca tirei licença por isso e nem vou no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu tenho alegria naquilo que eu faço. Porque quando eu vou ministrar, eu falo: Espírito Santo, vem comigo. Nunca estou só ali. E cada dia é uma novidade de vida que Deus dá. Amém? Então, independente do teu serviço, coloca o Espírito Santo para trabalhar a teu favor. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Espírito Santo, ele nos enche de ânimo, de coragem e esperanças assim, ó, que não dá para escrever. E mais ainda, ele aumenta a nossa fé. Amém? Onde tem base bíblica para isso? Neemias. Amo o livro de Neemias. Neemias, quando aquele povo estava lá, destruído, cansado, desmotivado, e ele encorajou, ele levantou, foi perseguido, mas ele chamou um povo, fez uma festa porque terminaram os muros, ele restaurou os livros da lei. Esdras estava lendo e o povo chorava. Depois que terminou o culto, eles se arrependeram, mas o peso do pecado não saiu do povo. Neemias pegou a palavra e disse para eles assim: vamos comer, vamos beber, vamos nos animar com os outros. Aquele que não tem o que comer, vamos juntar e vamos dar a eles. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria não está no namorado que você espera, no noivo que você espera, no emprego, no concurso bem-sucedido que você espera, não está na sua casa nova que você deseja conquistar, no seu carro do ano. Não está. A alegria está no Senhor, e ela está dentro de cada um de nós. Não adianta você buscar em outros lugares, não adianta você buscar em outros recursos que você não vai encontrar, porque a alegria, ela está dentro de nós, e ela vem com o Espírito Santo, ela vem por meio da constituição do reino de Deus. Amém? E o que a gente tira de conclusão de tudo isso? Que nós precisamos tomar uma atitude. Se eu venho aqui todos os domingos, eu sento aí, agora são 20 horas e 10 minutos, nós chegamos aqui às 18 horas, teve um grupo que chegou aqui às 17 horas. Nós não podemos vir aqui, passar essas horas e perder tempo, porque tempo é dinheiro. Não podemos perder tempo. Então, se você veio porque eu sou embaixador do reino de Deus. Venho porque eu sou embaixatriz do reino de Deus. E o que faz o embaixador? Ele é a voz, a maior autoridade que tem dentro de um governo. Amém? E sabe o que Deus fez? A palavra de Deus fala que Deus entregou a chave do reino de Deus para quem? A igreja. Então a nossa voz, a nossa boca precisa estar em consonância com o reino de Deus. Amém? Então eu não sei qual a situação que você chegou aqui. Talvez quem nos visita, ou os nossos membros estão aqui e falam assim: nossa, eu estou tão preocupada
situação. Eu estou tão desanimado, eu estou vivendo por viver. Então reconheça, peça perdão a Deus, fala: Deus, eu quero restaurar a chave do governo, porque a chave, ela é governo. Nós só entregamos a nossa chave para alguém quando nós confiamos nesse alguém. Quem vai cuidar da nossa casa, quem vai limpar a nossa casa. Nós não confiamos a nossa chave para qualquer pessoa, mas Deus confiou a sua palavra. E tem mais, lá em Mateus 11:12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que quer dizer isso? Oração, persistência. Aquilo, Deus, eu preciso de tal coisa, eu preciso ver, eu preciso renovar o meu ânimo, eu preciso, Deus. Olha, o Senhor sabe o que eu preciso, mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma lista de oração, eu vou cuidar do necessitado. Porque o reino de Deus, ele é justiça. E se ele é justo, ele não há uma preocupação única, ele não é egoísta, não é soberbo, não é ganancioso. Ele tem um olhar para o outro. Então comece a interceder, comece a cuidar a vida do outro, mas com sabedoria. Não é cuidar para dominar, não é cuidar para saber o que está acontecendo, mas cuidar para fazer o outro crescer. Porque quando nós fazemos isso, o próprio Espírito Santo, ele cuida da nossa vida. Amém? Então eu quero que vocês coloquem em pé. Você vai falar com Deus neste momento. Você vai falar para Ele a sua situação. Você vai falar para Ele: Deus, eu preciso fazer parte desse reino. Eu preciso, Senhor Jesus, que quando eu falo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que seja mesmo na minha vida. Ou quando nós cantamos uma canção que fala do céu, que a Dani sempre canta, que ela diz assim: Pai nosso dos céus, seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como nos céus, porque nós queremos isso. Então que seja uma oração. Abre a tua boca agora e fale com Deus. Coloque a mão no teu coração, feche os olhos, não se incomode com o irmão do lado, mas é um momento seu. Deus, restaura o teu reino dentro de mim. Se eu me encaixava no sonolento, no desanimado, no sem ânimo, Deus, te dou permissão para que o Senhor me renove agora no nome de Jesus. Amém? Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim, Senhor, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há
dentro do meu coração. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti, Senhor. Necessita mais de ti. Pai, no nome de Jesus, eis aqui o teu povo, Senhor Jesus, que reconhece, Senhor Jesus, que precisa de ti, que precisa, Senhor, da tua paz, da tua justiça, Pai amado. Eis aqui o teu povo, Senhor Jesus, que sabe, ó Deus, que os teus propósitos, Pai, são maiores, Pai, e os melhores para a vida de cada um deles, Pai. Mas por situações adversas, Senhor Jesus, às vezes permitiram, Pai, afastar-se do teu reino, Pai. E neste momento, Senhor, te pedimos perdão pelas nossas atitudes, Pai, pois reconhecemos, Senhor, que longe de ti, Pai, nada somos, Pai, nada podemos e nada conquistamos. Te reconhecemos como Pai e Rei soberano que está nos céus e no nosso interior. Reconhecemos, Senhor, que a santificação que está no teu nome, Pai amado, pode estar em nossas vidas também. Por isso, Pai, santifica a nossa vida, santifica a nossa casa, santifica, Senhor Jesus, todos os nossos atos, Pai. Santifica, Senhor Jesus,